perfeito, o cordeiro sem defeito. Os comentaristas rabínicos, se você for pesquisar aí, você vai ver, da Torá, dizem que o caminho, esse caminho proposto aqui em Lech Lechá para Abraão, é um caminho de retidão. Por isso que ele fala assim, olha, o salmista fala assim, olha, aqueles que são íntegros na estrada, aqueles que têm um compromisso com Adonai em meu caminho, eles têm um caminho de retidão, proposto por Adonai a Abraão, e vai ser pré-requisito para quem? Para os seus descendentes. Parece que eu estou repetindo o que o Leonardo falou, mas não tem como ser diferente quando se fala de Abraão. Abrão aqui no início, né, de todas as coisas, Abrão. Termina com Abraão, mas é Abrão aqui. Então é um pré-requisito que ele vai dar para quem? Para todos aqueles que vão andar nos caminhos de Abraão. A caminho de retidão são caminhos de justiça, prática de justiça. É isso que ele está falando. Se você for lá, olha só como isso que os rabis é tão certo e correto, que na Torá ele vai ensinar a Abraão a ser justo, para que Abraão possa ensinar a sua geração. Aquela questão que Leonardo levantou aqui pela manhã, do pai mostrando como é que se faz para o filho, e a mãe dando todo o ensino, sustentando ali o ensino. Aqui em Gênesis capítulo 18, quer ver? Ele vai falar aqui, 18? Né? Isso. Ele fala assim, olha, no verso 19, pois não. Isso mesmo, é o 19. Diz assim, pois eu o escolheu quem? Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o quê? O caminho do eterno. Esse caminho do eterno, os rabis falam que é um caminho de retidão. É aqueles que sabem traçar o caminho, que são íntegros nesse caminho. Integridade completa, aquele ser perfeito que anda no caminho de Adonai. Essa é a herança que Abraão vai ter que passar para a sua geração, aqui no capítulo 18, verso 19. Ele diz assim, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. É a estrutura que, para mim e para você, é a estrutura de um caminho reto que eu preciso traçar, caminho dado por Adonai, e que eu preciso traçar esse caminho de retidão, ser reto, para eu falar bem assim, olha, eu sou descendente de Abraão, eu tenho que traçar este caminho proposto na Torá para Abraão aqui. Eu estava olhando também o salmista no capítulo 20, no Salmo 23. Salmo 23 todo mundo conhece, né? Desde o princípio, quando você começa a ler a Bíblia, uma das primeiras coisas que você vai aprender é o Salmo 23. O Eterno é meu pastor e nada me faltará. Vai lá para você ver um versículo só desse, não vou entrar nele todo, mas olha só que interessante, porque essa semana alguém aqui da casa recebeu o Salmo 23. E eu achei interessante, né? Um salmo simples, mas é o Salmo do Eterno, capítulo 23. E eu aproveitei esse texto e liguei para uma pessoa para falar desse versículo, desse capítulo 23. Olha o verso aí 3 do capítulo 23, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, diz o salmista. O que o salmista está falando assim? Olha para a minha integridade. Olha, vê se não é isso, refrigera o meu ser, a minha alma, me integre ao caminho, às veredas da justiça. Por quê? Por amor do teu nome. O caminho traçado por Adonai para Abraão é para que Abraão anunciasse o nome de Adonai. Se você prestou atenção ali no estudo pela manhã, você vai ver que Abraão, onde ele ia, ele levantava um altar. É isso? É a base que ele precisava, era erguer um altar. É a base que eu e você precisamos, é erguer um altar. Cada vez que ele erguia um altar, ele anunciava o nome de Adonai. Ele dizia às nações e por aqueles que passavam pelo caminho: olha, eu sirvo ao Deus único, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó. Esse é o papel principal ali, quando Abraão vai erguendo aqueles altares e clamando o nome de Adonai. É o caminho de integridade. Olha só, em outra versão diz assim: ele, Adonai, restaura o meu ser e me conduz às rodas da justiça, por causa do teu nome. Ele conduz o justo, o reto, a sua justiça por causa do nome de Adonai. É a mesma coisa que restaurar o meu ser. É retornar o meu ser
para o ser de Adonai, diz os comentaristas. Quando Adonai propõe para você andar no caminho deles, ele está pegando o meu ser, o seu ser, fazendo retornar ao ser de Adonai, fazendo você andar no caminho proposto por ele. Isso é privilégio dos privilégios. Quando Adonai fala para mim ou para você, olha, anda neste caminho, Adonai está pegando o seu ser e colocando, fazendo retorno com você para o ser de Adonai. Desde o princípio é assim quando Adão saiu da presença de Adonai. A propósito de Adonai é que você retorne para ele. Para ele. Então, restaurar o meu ser é fazer retornar o meu ser ao ser de Adonai. Por quê? Porque ele é o único que pode restituir a minha integridade, João. Para que eu possa ser íntegro na estrada, para que eu possa ser reto no propósito que Adonai, na proposta que Adonai faz para mim. Ele fez para Abraão e para a sua descendência. Então nós estamos inseridos nesse caminho proposto por Abraão. Eu não posso olhar Abraão longe e falar assim, nossa, foi Abraão, foi desse jeito, Abraão foi desse jeito. Não, o caminho proposto para Abraão é para a sua descendência, a sua casa. A exigência de que você precisamos trilhar o mesmo caminho está na Torá para mim e para você. Aí eu lembrei do profeta Isaías, eu vou sempre lembrar do profeta Isaías, porque o profeta Isaías fala muito de justiça e juízo, segundo o Eterno fala com ele, né? E saíram para a terra de Canaã e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Moré significa mestre. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Apareceu o Eterno a Abraão. Ele disse, a tua semente darei essa terra. Abraão edificou aqui um altar ao Eterno que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou sua tenda, ficando Betel no ocidente e Ai no oriente. Também ali edificou um altar ao Eterno e invocou o nome do Eterno. Depois continuou Abrão e seu caminho seguindo sempre para o sul. Os rabis ensinam que essa ação aqui, de ir, vai, levanta e vai por ti, né? Expressa o amor do servo Abrão. É interessante isso aqui. Ele vai expressar, Abraão aqui, quando ele levanta e sai, ele vai expressar o amor ao Pai, a Elohim, e vai expressar o seu amor ao próximo. Leonardo fez uma citação hoje pela manhã. Ele não foi como Moisés, que ficou ali 40 dias, 40 noites, ficou um ciclo, né, dentro daquela caixa. Não, ele diz, vai por ti. E Yeshua dá esse mesmo propósito lá em Marcos, capítulo 16. Marcos, que ele fala bem assim, olha, ele vai falar com seus discípulos. Deixa eu achar aqui para a gente ir lá. Eu anotei aqui em algum lugar. E Yeshua fala isso em Marcos 16 mesmo. Vai lá para você ver. Olha que interessante ali. Que Abraão faz, a obediência, a integridade que ele vai andar nas estradas é por amor de Adonai e por amor de sua descendência, isto é, amor do próximo. Por isso que ele desce ao Egito. 16:15, Marcos 16:15, isso mesmo. Peraí, deixa eu ir lá. E Yeshua aqui, olha, ele vai comissionar, não é isso? Os seus discípulos. Ele vai fazer, sabe o que com os discípulos? Impulsionar. Ele vai dar uma impulsão para eles. Aqui no verso 15 ele fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o caminho, o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E sinais hão de seguir os que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é ou não é impulsionar? É fazer uma impulsão. Vai lá, mas vai por ti, dentro do caminho de integridade. Não é vai de qualquer jeito, não. Quando a Torá estabelece que vá para o caminho da Torá, ele diz que é um caminho de integridade. Não é um caminho proposto por A, por B, por C. Fala, meu amado. Isso. Ele está falando aqui que Moisés também recebe essa mesma vai. A ordem é ir, mas eu não posso trilhar caminho diferente daquilo que é proposto por Adonai. Não posso, porque Adonai propõe para mim um caminho de retidão.
Então, essa ação de ir de Abraão, essa ação de ir dos discípulos de Yeshua é por amor do nome de Adonai e do próximo. E do próximo. Sabe por quê? Porque vai ter que exigir força. É isso que ele falou para mim hoje de manhã, para nós. Vai ter que exigir força. É o que nós cantamos no Chamar Israel. Não é isso? Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração e a ti mesmo como a teu próximo. Vai exigir dele força aqui, ó. Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de todo o teu ser e de toda a tua força. E Yeshua depois ratifica: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Chamar Israel. Que eu canto de manhã, você canta à noite, eu canto de tarde, você canta de manhã, e os ciclos. Eu estava conversando com as meninas da UFES agora, Leonardo, explicando essa sequência de ciclos para ela aí. A casa vive de ciclos, eu falei para ela. De ciclos, os ciclos diários, os ciclos semanais, os ciclos mensais, os anuais. Elas falaram comigo assim: nós estamos surpreendidas porque eu vim buscar uma informação. Ela falou, apenas uma informação. E logo pela manhã, ela falou assim: nós recebemos uma enxurrada de informações. Com estudo, é o estudo da palavra, é ele que vai ensinar todas as coisas. Eu não precisei falar mais nada, ela já tinha entendido muita coisa ali do estudo. A gente vai clareando o funcionamento da casa. Então, é isso que você precisamos fazer. Trilhar um caminho de retidão por amor do nome de Adonai, mas por amor ao meu próximo. Ao meu próximo. Destes 2 mandamentos de Yeshua depende toda a Torá e os profetas. Portanto, aqui, irmãos, Lelerá, a ação de Abraão, não visa o seu objetivo próprio. Não visa o meu objetivo próprio, mas alcançar o objetivo do eterno, que é alcançar várias gerações, todas as famílias. Esse é o objetivo ali do servo Abraão, porque ele traz já ali, nessa ordem de obediência, a característica de servo. O servo, ele vai servir com justiça, diz a palavra. O verbo aqui é servir, que Abraão vai fazer. É servir, é ser servo de Adonai. Andar nas estradas e ser íntegros nas estradas, obedecendo a voz de Adonai, é você servir, é ser servo. O nome aqui em hebraico é abade, servo. Significa, trabalhar, servir, realizar tarefa em algum lugar, ou para alguém, ser servo ou cultuar ao único Elohim. É servir a ele. Esse aqui é o verbo abade. Dessa raiz desse verbo, tem a variação do termo que é ebed. De abade tem a variação ebed, que significa servo. Aquele que age sob as ordens de alguém. É o servo que vai ouvir o caminho proposto por Adonai. Ele não vai caminhando por vontade própria. Não, Adonai vai dando todas as direções. Por isso que quando você ouve a voz de Adonai, você tem que cumprir. Você tem que ser íntegro com Adonai. Você e eu temos que ser íntegros com Adonai. Não adianta vir falar assim: Deus falou e você faz tudo errado. Você está desonrando o nome de Deus. Você está deixando de fazer o Kiddush Hashem. Em vez de fazer o Kiddush Hashem, abençoar o nome de Adonai, você faz o quê? Você profana o nome de Adonai, porque você faz aquilo que Adonai não mandou você fazer. Mas para você fazer aquilo que Adonai mandou, você precisa tomar uma posição de integridade, ser reto, ser verdadeiro com Adonai. Então eu coloquei que o servo é aquele que identifica o seu Senhor. Bom, se o servo, dona Lourdinha, ouve o seu Senhor e obedece, então ele reconhece a voz do Eterno. Não é verdade? Se eu falo com meu filho, você fala com seu filho, o Ulisses fala com o dele, e eles ouvem e entendem, então ele conhece a voz do pai. A mãe exatamente. Então o servo é da mesma forma. Se ele ouve e obedece, é porque ele conhece a voz do Eterno. Ele conhece a quem ele vai obedecer. Essa é a variação do verbo abade para o verbo ebed, do servo, aquele que conhece a voz de Adonai. Reconhecer, eu coloquei aqui, é identificar, distinguir algo ou alguém por certos caracteres. Então eu vou reconhecer Adonai pela justiça que há na palavra de Adonai.
Então eu preciso entender isso para ouvir a voz de Adonai, admitir e certificar que aquele que fala comigo é reto, é verdadeiro. Se a palavra é reta, se a palavra é verdadeira. Se provém de Adonai, Baruch Hashem. Se provém de Adonai, Baruch Hashem. Você está com a pergunta desde manhã, é dele lá então, ó. Sempre para o sul. A rota que ele vai é sempre pelo sul. Aí diz a palavra. É isso que você está querendo saber? Daí passou para o monte no oriente de Betel e armou a sua tenda, né? Mais adiante diz assim, que ele invocou o nome do Eterno. Depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo sempre para o sul. Isso. Ele vai seguir. Isso. Aí ele vai cair aonde? Vai lá para o Egito. Sim. Quando o Leonardo ensinou hoje pela manhã, quando ele ergue ali o altar, ele identifica para aqueles que ele serve a um Elohim vivo. Então ele estava seguindo a ordem de quem? Deste Elohim. Só que era um destino incerto, ele não sabia para onde ele estava indo para a terra de Canaã, isso ele sabia. Mas ele até não falou bem assim, olha, você vai para ele não tinha aquele aparelhinho, como é o nome? GPS, Waze, tá, não é? Que você pega o carro e fala assim, ó, você vira para a esquerda, dá próxima pela esquerda, aí você, Waze, né? Aí você tem outro caminho que tem nada a ver. Não. Ele ouvia a voz, ele era servo, é isso que eu quero. Você chegou onde eu queria chegar. Ele viu a voz de Adonai e entendeu que era a voz de Adonai. Por isso que ele ergue ali o altar. Ele é um servo, esse é o servo de Adonai. Ele vai lá para o sul e ali vai parar no Egito, e toda a história a gente conhece ali no Egito, porque o Egito também tinha a mesma oportunidade de conhecer o nome de Adonai. Ele volta do Egito, ele faz a mesma variação, né? O Eterno, ele só revela a inteireza, né, da herança, da terra da herança, depois quando ele define a situação com Ló. Então ele vai descendo ao sul, ali ele mostra a terra, aí ele fala, essa é a terra. Só que aí ainda, assim, ele não mediu a terra inteira, digamos assim. Aí ele vai até o Egito, volta. Depois tem a situação ali de Sodoma, né, quando Ló vai para Sodoma, que aí, acho que no capítulo 17, que o Eterno mostra, olha para a direita, olha para a esquerda, do rio Nilo até o Eufrates, e aí ele fala, caminha sobre a terra. Tanto que a vida de Abraão foi uma vida peregrina. Ele não tinha a posse da terra, ele tinha a promessa da herança. E aí ele foi andando até o território inteiro, mas ele primeiro desceu ao sul, depois subiu e peregrinou. Ele não tinha a posse da terra, mas ele tinha a posse da herança. A promessa da herança. É a mesma coisa que acontece com Moisés. Moisés sobe no monte de Pisga lá, olha só. Você olha aí, ó, toda a sua terra, sua descendência vai herdar. É a mesma coisa com Abraão ali. É a mesma coisa. Se você olhar o texto de Abraão ali, que o Leonardo acabou de citar, que está aqui na porção, você vai ver Moisés, Adonai fazendo a mesma coisa. Ele não entra na terra, mas ele olha, ele toma posse ali da herança, né? É bonito isso aí. Hebreus 11, de 8 a 10. Lê aí. Você fechou a Bíblia? Ah, tá. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto e construtor. Baruch Hashem. Amém. É isso aí. É bom que ninguém dorme. Olha só, é interessante que isso aqui não é perfeito para nós seres humanos. Adonai traça os planos, mas nós somos perfeitos. Israel também não foi. Se você for Isaías ali, Isaías fala bem assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da manjedoura, mas Israel não me conhece.
Ele está falando assim, ó, que Israel não conhece a voz do seu dono. O profeta Isaías fala logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo, ele fala: até o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. É isso que acontece comigo e com você. Quando deixamos de ouvir a voz de Adonai, a expressão de Adonai vai ser a mesma coisa. Ele mandou o tsunami aquela vez lá, os elefantes correram para os altos, os homens não correram. Até os animais conhecem a movimentação da natureza dada por Adonai. Correram os elefantes, os macacos, os cavalos correram para as montanhas. E a tsunami está vindo lá não sei aonde. Mas o povo não conhece a voz de Adonai. É essa reclamação que Adonai faz para mim e para você. E Yeshua no capítulo 10, foi você que ensinou semana passada? Que fala sobre o capítulo 10. Vai lá para você ver, João capítulo 10. Vai falar assim que as minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Quer ver? Olha só. É uma garantia de que alguém vai ouvir. Bom seria se fosse nós que estivéssemos ouvindo a voz da terra. Olha, Yeshua no capítulo 10 de João, verso 14, não vai tudo não, peraí, 14 a 16 só, diz assim, olha: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Há uma integridade de relacionamento entre Yeshua e Adonai. Um conhece o outro intimamente aqui, você até viu, né? Verso 15: assim como o Pai me conhece, eu também o conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Está vendo? Elas também ouvirão a minha voz e reconhecerão que eu sou o Messias. Ele está falando para a comunidade de quem? De Israel aqui. Olha, eu tenho algumas ovelhas que não são desse aprisco, estão lá em Vitória, mas eu preciso agregá-las, e elas vão ouvir a voz do pastor. Profeta Ezequiel, capítulo 14, se não for, perdão, haverá um só pastor, um só rebanho, é isso mesmo? Ezequiel 14, um só rebanho, promessa de Adonai. Esse rebanho ali de Ezequiel 14, é esse rebanho que Yeshua está falando assim, que vai reconhecer a sua voz, a voz do bom pastor. Em outras vertentes é o excelente pastor. Tem várias vertentes de tradução ali, que vai colocar o pastor, aquele que sabe conduzir as suas ovelhas. Por isso que elas ouvem e obedecem. Por isso que elas ouvem e obedecem. O profeta Isaías, ainda o profeta Isaías, irmãos, traz uma expressão que eu gosto muito. Ele fala que Israel é o servo de Adonai. O profeta Isaías, João, vai colocar Israel como raiz de Abraão, dentro da proposta de andar nos seus caminhos, caminhos de retidão e de justiça, porque o caminho que ele propôs aqui é um caminho de retidão, prática da retidão e da justiça, prática da retidão e da justiça. Sempre vai ser esse o caminho proposto por Adonai. Não é essa justiça que nós estamos vendo aí com o nosso Supremo Federal aí, que é feito por homens. A Torá, a palavra, eu acho que Isaías mesmo diz que a justiça humana é trapo de imundícia, não é isso? Você não pode se basar pela justiça praticada nos homens. Não olhe para a justiça praticada pelos homens, porque ela é trapo de imundícia. Mas olha pelo caminho de retidão proposto por Adonai. É isso que é impulsionar você. Senão você vai para frente da televisão e vai ouvir aquelas coisas e você vai cair em depressão, né, João? Esse país não presta, eu vou lá para o Canadá. Porque Canadá tem justiça, no Lurdinho. Justiça humana também tem lá. Tinha uma colega minha que falava bem assim: lá também cria porco, lá também tem comida imunda. Em outro lugar, não estou falando do Canadá não, tá? Em outros lugares. Então eu não posso olhar a retidão estabelecida pelo homem e achar que aquela justiça ali é o caminho de retidão. Não é, porque é proposta pelo homem. Por isso que você precisa conhecer a voz do seu Adon, Yeshua. Foi ele que falou isso lá para você, não foi? Foi um homem.
o homem só vai fazer tropeçar o outro homem. Mas não, ele diz aqui, ó, vai lá para você ver em Isaías 41. Ele vai falar que Israel é servo. Esse mesmo Israel que não conhecia a voz do seu Senhor, que diz Isaías no capítulo 1. O boi conhece, o jumento conhece, mas Israel não me conhece. Mas aqui ele vai falar bem assim, ele vai fazer a ligação em Isaías 41 do servo Israel, um servo de Adonai. Ele diz assim, olha, capítulo 41. Por que eu preciso que Israel seja servo de Adonai? Porque o meu Messias e o seu Messias, ele provém de onde? De Israel. Então Israel precisa aprender a servir. Olha que ele diz assim, olha, no capítulo 41 de Israel, minha Bíblia diz assim, o Redentor de Israel, não é isso? Mas olha, vai lá no verso 8, para a gente não ter que ler tudo. Isaías 41, verso 8. Nós faremos a leitura até o verso 13. Estou administrando meu tempo. Olha lá, diz assim, olha, 41, 8. Mas tu, ó Israel, meu servo, diz o profeta. Tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Descendência daquele que ouviu a minha voz e andou no caminho de retidão. Não falei que a herança dos filhos de Israel é andar em retidão? João 15. João 15, verso 14, 15, o Machia diz assim: e vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Cumpre o mandamento. Ouve a voz do Machia. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso. A exigência aqui do Machia vai além. Ele diz, olha, agora você não é mais servo, quero que você seja meu amigo, né? Aumentou o nível de aproximou, ficou mais risco, né? É assim que a pastora Sandra sempre nos ensina, né? Quem anda com Adonai corre grande risco. Grande risco. É a mesma coisa com o Messias. Deixar de ser servo para ser amigo do Messias, você ganha de grande risco se você não obedecer. Olha o que diz o profeta aqui. Mas tu, Israel, meu servo, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, eu te tomei desde os fins da terra, Israel. Chamei-te desde os seus cantos, está vendo? Ele ouviu a voz de Adonai. E te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei e te ajudarei. E te sustentarei com a destra da minha justiça. A justiça de Adonai. Certamente, envergonhados e confundidos serão todos os que se reenvaidecem contra ti, e os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada. Eu falei até o verso 16, né? E perecerão. Ainda que busques os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, e coisa nenhuma valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o eterno teu Elohim, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu mesmo te ajudarei, diz o Eterno, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu te prepararei uma vereda perfeita. Eu te preparei um trilho novo, um caminho perfeito para você que tem dentes agudos. Está vendo o perigo em andar? Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, o vento os levará, o redemoinho espalharás, mas tu te alegrarás no Eterno e te gloriarás no Santo de Israel. Nos santos de Israel. Até o verso 13 só que eu ia. É isso aí. Então você vê que Adonai aqui toma um status elevado aqui para Israel. Israel é identificado como matriz messiânica aqui neste momento. Aqui, ó, não sei o que estou falando não, profeta Isaías, Redentor de Israel aqui. Israel torna-se num status elevado por ser servo de Adonai. E aqui, dona Regina, o profeta estabelece Israel como uma matriz messiânica, aquela que vai gerar o Messias. Uma matriz messiânica aqui, gerando o Messias. Olha aí no próximo capítulo 42 aí. Ele fala bem assim no verso 1, ó. Aqui está o meu servo,
a quem sustento. Matriz messiânica. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porém o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. A justiça de Adonai. Você vai ver que esse nome aqui, Tzedeque, o justo, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Nós vamos concluir com ele, ó. Falei que era rapidinho hoje? Não chamarás, verso 2. Não se exaltará, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará o quê? A justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que se ponha na terra a justiça, e a sua lei, as ilhas, e na sua lei as ilhas esperarão. Está vendo? Essa é a nação que vai, matriciar o nosso Adão Yeshua HaMashiach, o servo do Eterno. Aqui está meu servo, diz o profeta Isaías. O termo aqui é Tzadeque. Deixa eu ler aqui para vocês. É o ser justo e reto. Parece alguma coisa diferente do caminho proposto a Abraão, um caminho de retidão. Não há diferença, tá vendo? Tzadeque é o ser justo e ser reto. Tem as suas variações também. É o Tzedeque, que é a justiça e retidão, e tem Tzedaká, que é a justiça e retidão, englobando ali a justiça social. Os termos aqui referem-se ao padrão de ética e moral exigida por Adonai aos seus servos. O negócio não ficou mais difícil? Ser servo de Adonai? Olha aqui, ó. Os termos Tzedeque, Tzadik, Tzedaká. Tzedeque é o ser justo. Tzedeque é aquele que pratica justiça em retidão. E Tzedaká é a justiça social. Aqui, ó. Esses termos, diz os comentaristas, referem-se a um padrão ético e moral no conceito bíblico, tá? Ética e moral no conceito bíblico. Porque é a natureza e a vontade dada por Adonai para esse que é servo. Então Adonai exige para mim e para você, para andarmos no caminho proposto por Abrão, que nós vamos começar a estudar nesses dias agora. Próximo Parashá, nós vamos continuar falando da vida deste homem. Abraão já é como Abraão. Então Adonai nos chama para quê? Para que eu observe esse justo Abraão, para que eu possa andar segundo a vontade de Adonai. Aí eu coloquei aqui o Salmo 145, lá no verso 17, não precisa lá não. Diz assim, ó: o justo, Tzadik, no hebraico, é o eterno em todos os seus caminhos, em todas as suas veredas, em todas as suas estradas. É esse, ó, o justo Adonai, benigno em todas as suas obras. É o Salmo 145, 17. Ele é reto em todos os seus caminhos, e ele é benigno em todas as suas obras. Por isso que daí vem o termo de Tzedaká, porque Adonai vai fazer justiça social segundo o padrão estabelecido na Torá. Exigência para o justo, para o reto. Esses três termos, deixa eu ler de novo para você. Tzadeque, Tzedeque e Tzedaká. Os rabis ensinam que todas essas expressões aqui dizem respeito à função de juiz, dona Regina. O juiz, ele precisa ser Tzadeque, Tzedeque e praticar a Tzedaká. É prerrogativa divina dada a juízes. Por isso que eu não posso olhar o juiz humano, e se ele não estiver andando de acordo com o que é estabelecido na Torá, para mim não vai ter valor. Vai afetar a minha vida civil? Vai. A sua também. Mas a minha vida de comprometimento com Adonai não pode me abalar. Porque Malaquias capítulo 4, depois ele vai ser replicado em Lucas capítulo 1, e diz assim: olha, eu preciso de um povo bem disposto, bem preparado, aptos. É isso que ele vai falar aqui, ó. Tzedeque, o justo. Há uma passagem bíblica lá em Mateus, que você não precisa ir não, eu vou contar isso aqui, porque eu lembrei e anotei. Mateus 27, 19. Toda vez que eu leio essa palavra Tzadik, o justo, eu lembro dessa passagem. É a passagem da mulher de Pilatos, Leonardo. É a Cláudia Prócula.
ela vai lhe revelar um sonho para Pilatos. Pilatos está no meio de um julgamento. No meio de um julgamento ele está. E ela recebe um sonho. Você está recebendo alguma palavra, meu irmão? Pensei que você estava dormindo. Não dorme não que eu estou terminando. Eu estou falando alto para ninguém dormir, hein? Olha, diz assim, olha, em Mateus 27, 19. Enquanto ele está no tribunal, quem? Pilatos está no tribunal. Você está vendo que a Tzedaká e Tzedaká está intimamente ligado ao processo de juízes? Olha só. Enquanto ele está lá no tribunal, ele estava julgando Yeshua ali. Sua mulher lhe manda dizer: nada haja entre ti e este justo tzadik. Olha, não entre nas questões desse tzadik. Ela fala, Cláudia, ela recebe, Nilma, uma revelação em sonho. Os rabis falam bem assim, que somente aqui, uma mulher tem uma revelação e é dita na Bíblia, Ulisses. Aqui em Cantares também, a Sulamita. São as duas mulheres que têm revelação aqui expressa na Bíblia, em sonhos. E ela teve um sonho. É uma romana, né? Ela é romana, né? E ela fala bem assim, olha, manda avisar para ele. Acho que não dava nem tempo, né? Corre lá, avisa. Não entra nessa questão do justo não, porque eu muito sofri por causa dele, ela fala. Em sonho ela teve muita tormenta. Sabe por que ela sofria por causa dele? Porque ele era o justo. Ela sofria por quê? Porque o que se estava passando por ele, aos olhos humanos e nós mesmos, era injustiça. Por isso que Sodoma e Gomorra vai passar por aquele juízo todo. Não é porque havia orgia no meio de Sodoma e Gomorra, não. Havia sim. Mas a principal causa de destruição é porque não havia Tzedek. Não havia justo, nem a prática da justiça dentro de Sodoma e Gomorra. Vai ser destruído. Há uma tormenta no coração da mulher de Pilatos, porque ela via essa tormenta. Ela sentiu essa. Muito sofri por causa desse tzadik, desse justo. Não entra na questão deles, não. Porque muito sofri. Na questão do justo, tormenta devido pela ausência de justiça. Por isso que nós estamos nesse mês clamando por justiça. E está ligado diretamente ao governo messiânico. Por isso nós introduzimos em nossas orações o Salmo 72. O irmão vem aqui apresentar o filho dele e vem ler o que? Salmo 72. Há um só Espírito. Há um só Espírito. Nada é organizado dessa forma. Só é Adonai que é todo organizado. Nós estamos tentando aprender aí junto com os irmãos aí que estão fazendo a organização ali da associação. Nós estamos tentando aprender o que é ser organizado. Mas olha só, com Adonai não, a organização é dele. Vai lá no Salmo 72, é o Salmo de Salomão, para nós vamos começar a concluir essa tarde, para nós irmos lá para fora, tomar aquele suco, né, Luzia, e comer aquele pãozinho. Vamos lá, Salmo 72. Falei em suco, Luzia regalou o olho, né, Luzia? Estava cochilando. Olha ali, ó. É o salmo aqui. Os rabinos falam assim, irmãos, que esse Salmo 72 é o salmo composto para o casamento de um rei. Achei bonito isso, né? É o casamento do rei, porque traz a perspectiva messiânica nesse salmo. É o salmo do Messias. Ele diz assim, ó, do verso 1 até o verso 6, você vem aqui, que é a obrigação daquele que quer governar. Porque aquele que quer governar, ele precisa ter nas suas mãos a prática da justiça, minha irmã. Entendeu? Então, tá vendo? Se não governar de acordo com a palavra, eu não posso confiar. Ele diz assim, ó, o Elohim dá ao rei a sua justiça e a sua retidão a quem? Ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Os montes trarão prosperidade ao povo, os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele será como a chuva. Alguém falou alguma coisa? Ele será como a chuva sobre a erva ceifada e como os aguaceiros que umedecem a terra. Até o verso 6 você vê a prática da justiça aí? Você consegue ver, dona Regina?
Você consegue, meu irmão, ver a prática da justiça social, de Sedaká aqui, dele fazendo? Olhando, aqui ó, não está vendo? Ó? Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor e permanecerá enquanto o sol, quando durar o sol e a lua, enquanto houver estações. O sol e a lua vai definir as estações. Enquanto durar o sol e a lua, as estações, ele vai estar praticando a Tzedaká. Esse é o justo. O justo. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó, o verso 6. Eu coloquei aqui, ó. O seu governo tem como meta acolhimento, proteção. E do seu povo pela Tzedaká, justiça social, cujo ele, Adonai, é o provedor. Por isso que nós estamos empenhados a estabelecer esse braço forte aqui com a associação com a Tzedaká, porque Adonai é o provedor. Verso 6, em outra versão diz assim: ele desce como a chuva na época da poda, como os aguaceiros no chuvisco da terra. Ele desce, tá vendo? Ele desce na época da chuva. Segundo os comentaristas, é como se Adonai estivesse fazendo uma libação na terra. Ele desce. Quem desce? O mestre. Ele vai descer, ele vai se humilhar. Olha a humildade para praticar a justiça. Ele desce para ele ensinar ao povo. Ele sai da tua glória, ele desce como aguaceiro e vai umidificar a terra para a terra poder produzir. É o mestre ensinando aos seus alunos, né? Para que os seus alunos possam absorver e aprender. Adonai vai encher os seus ouvintes de conhecimento. Esse é o verso 6. Essa é a justiça de Adonai, vem para a terra para estabelecer aqui no meio de nós. Eu coloquei aqui, ó, ele desce, se derrama como uma libação para sustentar o seu povo. Ele desce, o descer aqui é um ensino. Ele vai ensinar, segundo os rabis, o mestre Messias, desde aos alunos, desce aos alunos para enchê-los de conhecimento. Conhecimento de quem? De Adonai. Este movimento é de humildade, segundo os rabis. Prática da justiça não se faz com arrogância nem com altivez, se faz com humildade. O juiz desce. Por que o juiz precisa descer? Para ele entender a situação a qual ele vai julgar. Ele precisa compreender essa intenção. Por isso que o juiz de toda a terra, ele desce. Ele vem com todo o seu poder. A gente sempre ora, né? Adonai, desça. É isso que ele faz ali com Sodoma e Gomorra. Ele desce. Ele desce para ver se tudo isso, que o clamor dos teus filhos estão verdadeiramente acontecendo no meio deles. Mas até quando isso acontecerá? Até quando Adonai vai ficar insistindo conosco? Até quando a prática de justiça dele vai continuar em nosso meio? Até que o sol da justiça venha. Até que o sol da justiça venha. Vamos terminar em Malaquias. Vai lá para você ver. Até que. Essa é a pergunta que eu fiz a Adonai. Até que. E ele deve ter rido na minha cara, porque a gente está lendo isso aqui direto. Olha só, ele fala assim, ó, no capítulo 4. Certamente aquele dia vem, arderá como a fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Eterno dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aquele que anda no caminho diferente de Adonai, ele não vai sobreviver, porque o aguaceiro que vai enriquecer a terra não vai atingi-los. Aqui, ó, ele vai ficar sem raiz e nem ramos. Olha o verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, aquele que toda vez que vai proclamar o nome de Adonai, ele ergue um altar como Abraão ergueu. Ele vai ver, olha, ó, para aqueles que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos das estrebarias. Pisareis os ímpios, porque faziam cinza debaixo das plantas de vossos pés. Daquele dia que prepararei, diz o Eterno dos Exércitos. Lembrai-vos da Torá de Moisés. Está vendo? Quando eu tenho que voltar a Abraão, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e os estatutos e os juízos. Israel recebe estatutos e juízos para matriciar o justo, o Tzedeque, o único, né? Tzedeque, justo, Yeshua. Lembrai-vos da Torá de Moisés. Olha o verso 5. Vede
Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do eterno Elias. Aqui em hebraico, Eliahu, significa ou inspirado. Ele vem trazer inspiração. Ele é o anunciador das libertações de Israel. Eliahu, Elias, ele é o mensageiro das libertações de Israel. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 1. Lá em Lucas, vai lá para nós terminarmos. Juro que é para terminar mesmo, tá? Lucas capítulo, é só ver assim a página aí, ó. Lucas 1. Eu vou ler o verso 16 e 17. Você vai ver que no verso 16 e 17 vai concluir igualmente aquilo que Leonardo deu pela manhã. Ele quer um povo que, Leonardo, você falou? Vigoroso, não é isso? Não é isso que você falou? Que o Eterno quer um povo apto para trabalho, né? Aqui, ó. Espera que virou aqui. Olha o verso 16 do capítulo 1 de Lucas. E converterá muito dos filhos de Israel ao... Não, eu não terminei Lucas, né? Mas aqui termina Malaquias capítulo 4, tá? É a mesma palavra, ó. Diz assim, ó. E converterá muito dos filhos de Israel ao Eterno seu Elohim. Irá diante dele no Espírito o poder de Elias, tá vendo? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Eterno um povo bem disposto. Nem esse povo que está no final de Shabat, não, que o povo no final de Shabat está meio, devagar, quase dormindo, mas um povo bem disposto. Essa é a mensagem para essa semana. Nós precisamos estar aqui no próximo Shabat bem disposto. Essa semana nós temos que estar bem dispostos para trabalhar na prática da justiça de Adonai. Ser um tzedek, está difícil, nós vamos ser tzedek, praticar a tzedakar, a justiça, não a nossa justiça que é falha, mas a justiça que provém de Adonai. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, muito obrigado por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Seja conosco, ó Pai, que nós possamos verdadeiramente fazer o ler, ir por nós, mas andarmos segundo a vereda proposta por Ti. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Yeshua. Continue conosco nesse finalzinho de Shabat. A companhia dos nossos irmãos nos alegra, Eterno. Seja conosco, ó Pai, e nos abençoe. Que daqui a pouco nós estaremos nos reunindo aqui novamente para celebrar o Teu nome no encerramento deste Shabat. Que o Teu nome seja exaltado onde nós estivermos. Que nós possamos lançar o Teu nome para aqueles que não Te conhecem. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém.